Foi, gravação iniciada. O tema da nossa reflexão de hoje se chama Não Vale a Pena. Socorre e serás socorrido. Perdoa e a misericórdia divina se compadecerá de ti. Não guardes mágoa no coração. Não vale a pena viver em função do revide. Somente a força do bem consegue se opor com êxito à força do mal. Esquece a maledicência. Quem te critica não é melhor. Toda semente produz conforme a espécie. As opiniões se modificam com o tempo. Persevera no cumprimento do dever. Na experiência terrestre, ninguém se exime da prova, né? Ninguém tem como fugir dela. Todos aprenderão com o sofrimento. Ama e não te arrependerás. Então, não vale a pena, né? É uma frase assim que pode ser encaixada em tanta coisa na nossa vida, né? Poderíamos dar vários exemplos de coisas que não valem a pena, de situações que não valem a pena, né? Não vale a pena você brigar com um companheiro ou companheira e você ir dormir brigado com ele. Não vale a pena você, para tentar ganhar alguns segundos, tá? Guardem bem essa medida. Segundos. Não vale a pena você ficar tricotando, ficar fazendo ultrapassagens perigosas no trânsito para você ganhar segundos, tá? Isso é uma coisa que assim me irrita muito no trânsito, né? De ver pessoas extremamente apavoradas, correndo, tricotando, fazendo ultrapassagens em locais que não devem ser, não são apropriados para isso. E então assim, tem gente que corre que nem louca no trânsito, seja de carro, seja de moto. Se você parar para pensar nas ultrapassagens perigosas e nas situações perigosas que você coloca em risco você e as pessoas com quem você está se envolvendo nessas ultrapassagens, gente, a cada loucura dessa que você faz, você ganha um segundo no final do seu trajeto, tá? Uma pessoa que corre desesperadamente louca no trânsito, né, dependendo do tempo que está dirigindo e do tamanho do percurso em quilometragem, no final você vai ganhar 1 minuto, 2 minutos no seu trajeto, né? Às vezes a gente sai atrasado de casa e começa a correr com o nosso veículo, né? Gente, essas loucuragens que a gente faz de vez em quando no trânsito, a gente ganha 1 minuto no final das contas. Será que vale a pena eu arriscar a minha vida, bater o carro, tirar a vida de alguém, né? Por conta de 1 minuto? Então, assim, é burrice, tá? Se alguém corre desesperadamente pensando que tá ganhando vantagem, né? Ou porque acha que o outro tá andando devagar demais, isso é burrice, tá? Então vamos parar de agir dessa maneira quem faz isso porque é, é prejudicial para todo mundo. Então, mais uma situação que não vale a pena. Gilbertinho, gostaria de colocar algum exemplo do que não vale a pena? Eu não, você falou tudo pra mim. Eu não falei nada não. E quem briga com o companheiro e companheira, né, que eu comecei falando, e fica às vezes 2, 3 dias sem conversar, né, trombando, né, entre aspas, com a pessoa o dia inteiro em casa, tendo que conviver com ela e sem conversar, né? Eu tenho muito isso, é uma coisa que me incomoda demais, é coisa da minha natureza, tá? De repente seja uma conquista ou eu acabo sendo taxado como chato. Mas eu não consigo, por exemplo, se eu tenho uma discussão com a minha companheira, eu não consigo dormir naquele dia enquanto eu não fazer as pazes com ela. Tá? Então, se acontece alguma coisa, a gente não dorme brigado. A gente tenta resolver no dia e às vezes eu acabo até sendo um pouco chato nesse sentido, né? A minha esposa às vezes brinca que eu sou palestrinha, né? Porque a gente briga, eu tento de alguma maneira ficar conversando e mostrar que a situação pode ser diferente daquilo que está acontecendo. Então, assim, não vamos dormir brigado, né? Sabe por quê? E se acontece alguma coisa e Deus vem e leva um dos dois, né? E o peso na consciência de você falar assim, meu Deus, né? Ou eu, ou a pessoa que está comigo, ela
partiu e eu, por capricho, por orgulho, por egoísmo, de sentir que eu tô com o meu ego ferido, eu fui dormir sem conversar com a minha companheira ou companheiro ou com meus filhos, né? Então, também é uma situação que não vale a pena, tá? Entre N outras, tá? Ah, a gente sabe que a nossa vida é passageira. Como diz aqui, né, a opinião das pessoas mudam. Então, não vale a pena, por exemplo, você ficar se preocupando com o que os outros estão pensando a respeito de você, né? Porque hoje essa pessoa pensa de tal forma, talvez daqui uma semana ela nem lembre do que aconteceu ou de quem você é. Então, não vale a pena, tá? É, busquemos germinar em nós a paz de espírito, tá? Porque, gente, ninguém vai dar essa paz para vocês, somente cada um de nós, tá? É algo que não se compra, não se vende, não se empresta, é conquistado, tá? Enquanto a gente ficar com situações que não valem a pena na nossa vida, né? Aquelas que realmente valem, que são as nossas virtudes, as nossas conquistas morais, os nossos exemplos de bondade, de caridade, né? Ou seja, a aplicabilidade do evangelho nas nossas vidas é o que vai ficar e o que a gente vai levar para a nossa próxima existência, né? Então é isso. Irmão Gilberto? Você trouxe uma colocação aí sobre a paz de espírito, né? Muito bem enaltecida, porque vale a pena eu ficar guardando rancor do que você fez para mim? Vale a pena eu ficar com raiva do que Beltrano fez para mim? Vale a pena eu ficar vivendo o passado e não as maravilhas do presente? Não vale a pena eu ficar lutando comigo para eu me tornar uma pessoa melhor? Não vale a pena eu buscar coisas para que amanhã eu seja uma pessoa melhor? Isso tudo acaba entrando, né, nessa colocação que o Leandro colocou, a paz de espírito. A partir do momento que nós começarmos a nos preocupar com a nossa paz de espírito, com o que eu penso, não como o Leandro falou, o que os outros pensam. A partir desse momento que eu começar a pensar em mim, na minha paz de espírito, essa questão do título, nós vamos começar a deixar de lado e nós vamos viver a nossa vida. Porque não vale a pena entregar a minha vida para o outro. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que ter a minha vida. Eu tenho que seguir meus passos, os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E não tentar agradar o outro. Não vale a pena tentar agradar o outro. Eu tenho que ser eu, ser verdadeiro e na linha de pensamento, nas instruções que o irmão Jesus nos deixou. Essa é o que vale a pena. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para todos nós. Alguém gostaria, pessoal, de somar com a gente nessa reflexão? Alguma situação que a gente coloca, que a gente pensa, que não vale a pena e a gente acaba fazendo no nosso dia a dia? Ô, Leandro, você dá licença? Eu gostaria que a Helene, se possível, ela trouxesse uma palavrinha para nós. Olha, a intuição dos altos, hein, Helene? Oxi. Você foi convocada aqui agora, você viu? E aí, minha irmã, o que você acha disso? Eita, peraí. Se você puder repetir, eu agradeço. Eu perguntei o que você pensa a respeito dessa reflexão, de não valer a pena algumas situações na nossa vida. Ah, tá. Desculpa. Então, Leandro, é difícil assim a gente saber, né, que em alguns momentos a gente tem que deixar passar e a gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia, né? Muitas das vezes a gente sabe que é melhor se calar, mas a hora que a gente vai ver, já passou como um trator, assim, né? Mas eu tento o tempo todo pensar um pouco antes de falar e
dar aquela segurada, que para mim é muito difícil, né? Porque eu sou um pouco mais explosiva, mas eu tô tentando melhorar. Acho que tô conseguindo um pouco, sim, mas é mais fácil a gente falar do que a gente colocar mesmo na nossa realidade, né? No nosso dia a dia. Sim. Interessante que a gente percebe que nós temos muitas ferramentas para nos auxiliar nesse processo de autocontrole, de disciplina, né? Por exemplo, você treina, né, a sua arte marcial e eu tenho certeza que isso tem te ajudado muito até nesse sentido, né? Sim, ajuda bastante, principalmente às vezes quando a gente tem alguns pensamentos meio complicados e fala assim, não, não posso ser agressiva, Aham, porque a gente não pode, de verdade, assim, no nosso dia a dia, e assim, desestressa muito, sabe? aham, Aquele estresse do dia a dia, aquela. Traz uma calma diferenciada, entre outras coisas, né, que a gente tenta aham. colocar no dia a dia. Uma Sim. meditação, às vezes, Uma, sabe? Tem uma, coisa uma que vassoura na mão, né? Uma pá é também uma ajuda vassoura na mão, demais. longe de uma cabeça, às vezes. Mas é isso aí. Fica a dica, pessoal, para quem é nervosinho de natureza aí, ó, arte marcial ajuda É bom, muito, tá? Porque você bate no lugar certo, no ambiente certo, exatamente. entendeu? Você não fica judiando dos amiguinhos aí na rua, em qualquer lugar, certo? Traz a disciplina, né, Leandro? Isso Traz mesmo. assim, traz uma disciplina, é muito bom, realmente. Eu Eu me assim, a minha, encontrei. a minha válvula de escape quando eu tô meio nervoso assim é limpar a casa. Eu saio, minha esposa adora, né? Aí eu pego, eu vou limpar a casa, eu vou passar pano no chão, vou varrer, vou organizar as coisas e é desse jeito. Cada um vai encontrando a sua ferramenta de autodisciplina, né, pra gente dominar esses demônios que a gente carrega dentro de si, né? Nossa, meu Então, marido poderia ter também essa válvula de escape de limpar a casa para mim. Eu depois ia eu troco ficar uma ideia com ele, pode emocionada. deixar. Eu ia ficar emocionada se ele fizesse isso. Mas é isso aí, pessoal. Então, a espiritualidade nos dá uma gama de opções, tá? Pra gente poder cuidar de nós, tá? Lógico, começando pelo básico, né? Oração, evangelho. Nós espíritas, espiritualistas, temos a água fluidificada, magnetizada. Então, você não precisa, por exemplo, esperar você ir numa casa espírita para você participar de um trabalho para magnetizarem a sua água. Não. Pega de noite, né, a hora que você for fazer o evangelho, faz uma leitura, deixa o copinho ali, pede por intercessão naquela água que você será atendido, tá? O que mais tem por aí espalhado é espírito querendo ajudar, fazer o bem, tá? Então, para eles parar um minuto na sua casa enquanto você está fazendo uma prece, ir lá, estender as mãozinhas deles e magnetizar a tua água, gente, é um tapa, né? É muito rápido. Então, assim, não fiquem presos à ritualística, tá? De, eu preciso estar dentro de uma casa, eu preciso estar numa igreja, eu preciso ouvir a missa na televisão que vai benzer minha água. Não, tá? O teu pensamento é vida, ele produz, tá? E isso convida espíritos de luz para intercederem na sua vida, tá bom? Então, entre outras cositas mais, né? É isso. Obrigado, viu, irmã, pela participação. Vamos então para nossa segunda etapa? Compartilhar aqui com vocês. Chegou, né? Sim, senhor. Pessoal, então nós estamos no nosso querido Livro dos Espíritos, questão 397, estamos tratando sobre o tema esquecimento do passado, certo? A questão 397 nos traz o seguinte: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida, tá? Então, quanto mais evoluído o espírito, quanto mais sutil
a sua vibração, né, o seu composto energético, mais acesso ele vai tendo às suas lembranças de vidas passadas, de vidas anteriores, tá? Por quê? Porque um ser que já está de certa forma evoluído, ele já trabalhou todas as questões de cunho moral, ético, né, que ele precisava para poder dar continuidade na sua vida. Então não vai ser qualquer coisinha que vai abalar a forma de pensar desses espíritos. Eles têm uma forma de pensar muito mais estruturada e equilibrada do que a nossa, tá bom? Então eles não vão ficar tristes ou chateados de saber que aquele irmão de caminhada que está com ele naquela atual existência, naquele plano de luz que eles se encontram, há 59 encarnações anteriores, aquele cara deu um balão nele e ele perdeu todos os bens materiais que ele tinha, por exemplo, né? Então é mais ou menos isso, tá? A gente vai ganhando robustez moral. E isso vai fazendo com que a gente não precise mais de certas limitações que o véu do esquecimento nos impõe em planos mais densos, mais materiais, como esse da Terra que a gente vive. Ok? 398, irmão? Bora lá. Sendo os pendores, sendo os pendores instintivos uma reminiscências do passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se tornar, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Ler a questão aqui ou pode. Pode ler a próxima se quiser já. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar as provas, possivelmente será arrastado às novas faltas, consequentemente, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de se parar, nunca, porém, de retroceder. Quer que eu dou uma penteada aqui? Faz favor que por causa desse pendor que eu fiquei perdido aqui. O Ele pendor faz seria as nossas tendências? pendências, né? As nossas pendências de outras vidas, né? E olha que interessante, isso aqui é um fato curioso, porque dentro da doutrina espírita se fala muito sobre planejamento reencarnatório, sobre reencarnação, sobre a gente conseguir cumprir ou não com os nossos débitos, de acordo com uma programação antecipada ali da nossa próxima vida, tá? Mas pouco se fala, por exemplo, de que nós podemos não só não cumprir com aquilo que a gente se propôs, né? No sentido de resgatar débitos, mas a gente pode contrair novos débitos, né? O espírita tem muito dessa coisa, eu preciso resgatar aquilo que eu deixei para trás, tá? É como se ele estivesse imune a novas situações através do seu livre-arbítrio mal utilizado de estar entrando em enrascadas, de estar entrando em novos problemas que terão de ser tratados em novas oportunidades reencarnatórias. Então, o planejamento reencarnatório, ele não só é uma forma de resgatar aquilo que a gente tem que resgatar, como é uma forma da gente bloquear más tendências e más inclinações para que a gente não contraia novos débitos, né? Tanto que muitas reencarnações, né, como a gente conversou há algumas aulas anteriores, de irmãos que vêm, por exemplo, com déficits de cognição mental,
tá? Alguns irmãozinhos com alguma característica psíquica limitante, tá? No sentido de raciocínio e tudo mais, que depende de um apoio de uma rede familiar muito forte ao seu redor. Então, pessoas que vêm com problemas gastrointestinais muito sérios para não entrar em problemas de bebida novamente. Então, assim, nós temos essas travas que a espiritualidade vai colocando através, né, de toda a manipulação da cadeia de genética nossa, do nosso DNA e etc, tá? Para bloquear tudo isso, para a gente não contrair novos débitos, tá? Então, assim, é resgatar aquilo que a gente deixou para trás e não fazer novas estripulias, para a gente não aprontar coisas novas para a gente ter que resgatar depois, tá? Então, tá dizendo aqui que é exatamente isso, que não necessariamente o espírito tem que triunfar na sua encarnação atual em razão dos seus débitos anteriores, mas ele tem que tomar cuidado porque ele pode criar novas faltas, tá? E isso pode, né? Mais um aqui, até uma palavra difícil, né? De falar aqui, ó, que denota mais um estacionamento do que uma retrogradação, tá? Então a gente fica estacionado, né? A gente não evolui, a gente fica parado no tempo. Então, o espírito ele tem que adiantar-se e não parar, né? Nunca retroceder. É isso. Quer complementar, irmão? Porque ele fala aí que nós vamos passar por certas situações que em situação anterior nós não passamos. Novas situações sempre nós somos acometidos e pode ser que nessas novas ocasiões nós erramos, né? Por causa de não ter experiência lá atrás. Mas, mesmo que se nós tivermos tido experiência sobre determinado assunto, pode ser que se nós não tivermos em bons pensamentos, se nós não tivermos uma boa conduta, nós vamos cair em tentações novamente, nós vamos cometer as mesmas faltas que nós já cometemos no passado. Isso é, se nós não mantivermos as nossas condutas, se nós não colocarmos em prática o que nós já aprendemos, certo? E é muito difícil a gente ter esse sentimento do que é anterior daquilo que é novo, né? Então, exige uma busca de sentido nas nossas vidas e uma autoanálise daquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer, né? De uma forma criteriosa para a gente poder entender tudo isso, tá? Outra coisa interessante também é que a espiritualidade ela não vai jogar um caminhão de situações que a gente tem que resgatar de uma única vez, tá? Vamos supor que nessa vida, assim, um exemplo, tá? Essa vida eu vou aprender a andar de bicicleta, eu vou aprender a andar de carro, eu vou aprender a andar de moto. Mas está programado para em algum momento eu aprender a dirigir uma van, um furgão, um caminhão, um avião, um helicóptero, tá? Se me jogar um desses veículos na minha mão hoje, eu não vou dar conta, tá? Porque não está na minha programação ainda, tá fora da minha capacidade, tá? Então, a espiritualidade vai trabalhando aos poucos com nós. Então, é por isso que eu falo que é difícil a gente definir o que é do passado com a nossa necessidade para o futuro, tá? De coisas que ainda não aconteceram, mas que a gente tenha que passar. Então, a palavra da vez aqui, como sempre né, é equilíbrio e bom senso, tá? Então, tudo que a gente for fazer, todas as escolhas novas, né, para novas fases da nossa vida, para tudo que a gente for fazer, sempre pensar com carinho, sempre pensar se não está prejudicando ninguém, né, principalmente a nós mesmos, certo? E assim a gente vai sentindo se está num caminho certo ou não, tá? Esse não prejudicar ninguém já é um grande começo, porque isso já mostra que é um caminho válido nas nossas vidas. Porque se há algum caminho onde, assim, que eu vou ter que passar, passando por cima de pessoas, humilhando, distratando, para poder alcançar determinados objetivos e conquistas,
a gente sabe que não é o caminho correto e digno e que com certeza não foi planejado e projetado pelas equipes espirituais responsáveis pelos nossos planejamentos reencarnatórios, certo? Então, assim, equilíbrio e bom senso sempre, certo? 399, irmão, quer fazer? Vamos lá. As dificuldades da vida na Terra são, ao mesmo tempo, deixa eu voltar, eu vou ler o texto que vocês foi colocado um livro lá, eu estou lendo o meu livro aqui. Vamos lá. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Chega. Eu acho que aqui esse complemento não há necessidade, tá? Pode parar aqui. Quer comentar, irmão? Quer que eu falo um pouquinho? Fala, Lê, depois eu complemento. Tá. Deixa eu só ler aqui de novo a pergunta. Tá dizendo aqui que conforme as nossas vicissitudes de hoje, né, aquilo que a gente considera como um vício, como uma enfermidade moral que a gente carrega, se através dessas tendências de hoje a gente consegue encontrar uma resposta para o nosso passado, tá? As nossas existências anteriores, tá? Então, por exemplo, se eu gosto, sei lá, se eu gosto de dirigir perigosamente nessa existência, né? Isso quer dizer que em vidas anteriores, nas minhas últimas vidas, se é que eu estava aqui já quando existiam carros, mas enfim, será que eu fiz da mesma maneira no passado? Será que a minha tendência para bebida alcoólica de hoje está ligada com o meu gosto da bebida da vida anterior? Será que ah, a minha questão não trabalhada hoje relacionada à parte sexual tem a ver com questões que eu não trabalhei lá no passado? Então, tá dizendo o que aqui? Que muito a miúde, né? Isso é possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta, tá? Então, assim, as tendências instintivas, ó, vou até grifar aqui, ó, constituem indício mais seguro. Ou seja, geralmente os vícios que a gente traz hoje são questões não trabalhadas do passado, tá? Lógico que, mais uma vez, eu volto no que a gente conversou agora há pouco, tá? Nem sempre o que está acontecendo hoje é 100% reflexo do que aconteceu no passado, tá? Foi o que trouxe para nós a resposta anterior. Olha que interessante. Vamos lá, vou dar um exemplo muito bacana para a gente pensar agora, tá? Ah, eu tenho problema de bebida nessa vida? Pode ser que eu tive no passado? Pode. Ah, eu tenho problema com drogas, né, com entorpecentes. Pode ser que eu tive problemas no passado? Pode, né? Mas olha só que interessante. Há quanto tempo nós estamos com o advento das redes sociais, da internet, da alta tecnologia que nós possuímos hoje, né? Os últimos 20 anos aí, vamos colocar, né? Lá atrás no Orkut, no MSN, como chamava aquele... ICQ? como que era? ICQ. ICQ, né?
Então, olha que interessante. Hoje nós temos pessoas extremamente viciadas em redes sociais, em celulares, smartphones, em tecnologia na palma da mão, com um nível de satisfação, né, de liberação de endorfina no seu cérebro, de serotonina, etc., muito rápido, né? Só que em todos os sentidos. Rápido no sentido de você ter a informação e rápido no sentido de você rapidamente enjoar daquilo e estar buscando por outra coisa. Então isso demonstra características de vício, né? Porque você não consegue ficar contente com o pouco que você mexe e você acaba mexendo mais. E olha só, se a gente está falando que isso aconteceu nos últimos 20 anos aí, onde estava isso, né? Ou seja, é um vício novo, é uma tendência nova, né? Uma enfermidade moral nova que nós estamos adquirindo, tá? Então, mais uma vez, vem provar aqui para nós que a resposta está coerente, né? Ou seja, nem tudo que eu trago de tendência hoje está relacionado com a minha vida anterior, tá? Tá aí o advento das redes sociais, de tecnologia e etc, que nos mostram novas tendências e novas formas de nos viciar, tá? Então, é isso, certo? Irmão Gilberto, gostaria de complementar? Não, né? Ficou muito bem claro. E essa exemplificação aí das tendências das redes sociais aí vem muito a calhar aí nos dia a dia aí, É. no Então, nosso aquela cotidiano. coisa, né? Equilíbrio sempre, pessoal. Ferramentas tecnológicas nos ajudam demais, né? Como a gente está presenciando aqui, né? A gente está conversando juntos, discutindo ideias extremamente salutares para nós, tá? Esse material está sendo gravado, ele vai ficar disponibilizado numa rede, né? Ou melhor, numa nuvem, e pessoas vão poder acessar e estar ouvindo esse material posteriormente. Assim, é algo incrível, mas que tem que ser usado de maneira correta, tá? Coerente. Coerente com aquilo que a gente está buscando, ok? Muito bem. Só abrindo um parênteses aí, eu não sei se no computadores de todos aí, eu e o Leandro, nós estamos usando o computador. No meu teve uma atualização que agora veio um aplicativo aqui, Copilot. Não sei se para você já está aí, Raleigh. É uma versão da inteligência artificial que ela vem para nos ajudar. Muitas das vezes pode ser que essa nova tendência, essa inteligência artificial, ao invés de nos ajudar, nos complementar nos nossos estudos, nas nossas ideias, nos nossos crescimentos morais e intelectuais também, claro, isso daí pode ser que seja utilizado de forma incorreta. Ao invés das pessoas utilizarem essas ferramentas, essas pessoas já têm boas ideias. E às vezes, ao invés dela pegar e já direcionar essas ferramentas boas com as suas ideias geniais e utilizar para o caminho do bem, muitas das vezes pode ser que sejam utilizadas para o caminho do mal. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas também que está sendo dada hoje, né, esses vícios que estão sendo colocados hoje, para ver se nós não nos prejudiquemos no futuro. Muito bem. É isso aí. Também, né, inteligência artificial tem que ser usada com bom senso, porque isso está gerando uma discussão muito grande, principalmente no meio acadêmico, para as crianças, tá, pessoal? Tem muita criança, por exemplo, na verdade, assim, os professores praticamente não estão conseguindo mais, por exemplo, pedir para uma criança fazer uma resenha de um livro, fazer um resumo de um livro, porque basta ele jogar uma solicitação no chat GPT, por exemplo, né, que a inteligência artificial vai gerar um resumo de um livro para essa criança, né, para esse jovem, quem estiver aí acessando, e nenhum resumo que a inteligência cria é igual ao outro, tá? Porque eles pegam, por exemplo, uma base de milhares e milhares de resumos e resenhas da internet e ele pega várias palavras-chave, etc, vai montando todo um esquema e a inteligência cria algo original a partir de milhares de ideias e publicações. Então, assim,
Não tem como você garantir que um jovem faz a resenha de um livro por conta própria, por exemplo. A não ser que você faça isso em sala de aula, né? Você pede para uma criança fazer algo na sala de aula sem o auxílio de ferramentas digitais. Então, assim, tem como, por exemplo, você aprender uma língua estrangeira pela inteligência artificial. Você não precisa mais pagar uma escola de aprendizado, por exemplo, mas é lógico, né? Numa escola você tem um professor, você vai estar conversando, né? É diferente, tá? Mas para quem gosta só da parte teórica, você pode simplesmente escrever. Eu gostaria de aprender do zero um curso de inglês. Ele começa a criar toda uma estrutura para você e você faz um curso por uma inteligência artificial. Então, assim, são ferramentas interessantes, né, que vêm para ajudar, mas ao mesmo tempo para nos emburrecer, tá? Há pesquisas que dizem que a nossa geração é a geração mais burra no sentido de não evoluir cognitivamente é, com base nas nossas vivências atuais, tá? Então, se você pegar, por exemplo, gerações anteriores, uma geração depois da outra veio aprendendo muita coisa, né? Os jovens vinham aprendendo com os pais com os pais deles, né? Então, assim, depois os avós ensinavam os netos e assim sucessivamente. Hoje em dia, para um pai ensinar uma criança alguma coisa é complicado, porque a criança prefere digitar no Google uma pergunta do que chegar para um pai e perguntar. Então, muito cuidado, né? Não percamos as nossas referências. E mais uma vez, mais do que nunca, como através da fala a gente está perdendo força nesse sentido da educação, onde tem que ser concentrada a nossa força? Através dos exemplos, tá? Porque exemplo, Google não dá, tá? Ele vai trazer teoria para você, mas exemplo de vida do que é correto, do que não é, do que é moral, do que é imoral, o Google não vai te entregar e nenhuma inteligência artificial vai te entregar por enquanto, tá? Mas tomemos cuidado com isso, tá? É importante, bem trazido aí pelo nosso irmão Gilberto. Bom, pessoal, estamos agora adentrando um novo capítulo do Livro dos Espíritos, certo? Capítulo 8, que se chama da emancipação da alma, tá? E aí eu pesquisei aqui na internet rapidinho para passar para vocês o que é a emancipação da alma, tá? O espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado, né? Mais livre. E por si presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida. E então consegue entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados, certo? Essa referência aqui, né? Aqui é o copilote que o Gilbertinho comentou, tá vendo? Vem lá do FEBNET, né? Que é a página oficial da Federação Espírita Brasileira, certo? Então, esse desprendimento do corpo, certo? Emancipação da alma é isso, ok? E adentraremos agora o subitem, o sono e os sonhos. Eu vou começar aqui com a questão 400 e o meu irmão Gilberto faz a próxima aqui. Bora. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este, tá? Então, sim, logicamente nós nos incomodamos com o nosso corpo físico, tá? Temos algumas formas da gente tentar manter ele mais tempo aqui preso à terra, né, de manter o nosso fluido vital correndo pelo nosso corpo, né, através de boa alimentação, através de exercícios físicos, através, né, para as meninas aí que gostam de um creminho, né, tem os cremes rejuvenescedores, tem um monte de coisa, né, os Rinil da vida e tudo mais, os Cronos, né, então, brincadeiras à parte, temos muitas ferramentas para nos auxiliar nessa manutenção da carne, mas o espírito intimamente sempre está aspirando para estar voltando aí para o mundo espiritual, tá?
isso não pode ser algo prejudicial, tá? Essa vontade que às vezes nos dá de voltar à pátria espiritual não pode tirar o foco do nosso planejamento reencarnatório, certo? Isso é muito importante. Tem gente que acaba desistindo da vida aqui na Terra pensando que depois vai ser melhor, não é? E isso é extremamente equivocado, porque a gente acaba se comprometendo com o nosso karma, com o nosso eu, e tendo que voltar depois em novas experiências para poder resgatar isso. Certo, irmão? Como que é, Leandro? Depois eu volto, eu dou continuidade de onde eu parei. Não é bem assim, né? Então, pois Não, é. não é bem assim, né? Nós vamos ter que acertar esse desencarne, essa situação que ocorreu, para depois, mais lá na frente, depois de um longo e tenebroso estada na espiritualidade, nós possamos retornar ao nosso plano reencarnatório e tentar voltar a dissolver as nossas pendências. É isso aí. 401. Isso. Durante o sono, o espírito repousa como o corpo físico? Não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo se afrouxam e ele vai se encontrar com os outros espíritos no mundo espiritual. Durante o sono, o ritmo da atividade do nosso organismo se reduz de modo significativo. Esta essa redução faz com que a intensidade da ligação entre o corpo e o corpo físico e o espírito também se reduza, permitindo ao espírito afastar-se do corpo, se ele assim desejar. Então, ele pergunta se o corpo, se o espírito, ele repousa juntamente com se o espírito repousa juntamente com o corpo físico. Não. Pode acontecer, como ele fala aqui, conforme o corpo físico vai se acalmando, vai se diminuindo as suas atividades, há, há uma acomodação mais frágil entre o corpo e o espírito, onde essa acomodação desprende ao espírito a facilidade dele sair do corpo, que tem o nome de Viagem astral? desdobramento. É. De desdobramento, e é onde o espírito ele consegue sair e ir viajar para o mundo espiritual. Porém, ele fica preso ao cordão de prata, o cordão fluídico. Se assim o espírito permitir. Muitas das vezes, há situações onde ele está assombrado, onde ele está sofrendo ameaça da parte espiritual, se ele está sofrendo ataque de outros espíritos, então às vezes ele fica meio que com medo, fica lá no fundinho do corpo, lá não querendo sair do corpo, enfim. Há N situações em que o espírito ele pode sair ou não, de acordo com a sua vontade, do seu corpo físico e ir para a parte espiritual, para o mundo espiritual. Perfeito, irmão, perfeito. E é interessante, né? Percebam que para ter esse desligamento parcial, né? Esse desdobramento, é necessário que haja, como está aqui na resposta, um afrouxamento celular, tá? É necessário que haja uma diminuição no ritmo celular nosso, físico, né? Para que facilite esse processo. Então, isso acontece no sono, isso acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer uma meditação. Geralmente, quem medita, né, quem tem essa capacidade, né, essa facilidade do desdobramento em vigília, né, quando a gente vai usar muito essa palavra aqui, tá, pessoal? Vigília, tá? Vigília é o momento que a gente está acordado, tá? Então, quando a gente não está dormindo, a gente está em vigília, certo? Quando a gente está em vigília, para fazer o desdobramento, a gente tem que fazer o quê? Meditar, né? Relaxar, fazer respirações profundas. Tudo isso para quê? Para haver essa desaceleração celular. Consequentemente, isso vai facilitar
né, através desse afrouxamento energético e celular, a saída do espírito do corpo físico, tá? Esse desligamento parcial, tá? Esse afastamento. Tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, porque quando a gente fala desligamento é como se o espírito desligasse da matéria e não é assim que funciona. Como o irmão Gilberto colocou, né? Existe um elo de ligação muito poderoso, tá? Pouco estudado ainda, que é esse cordão de prata, esse bendito cordão de prata que a gente tanto ouve na doutrina espírita, tá? Mas que pouco se fala no final das contas a respeito, tá? Mas enfim, muita coisa acontece. Dizem que ele é indestrutível, que ele é muito poderoso esse fio, mas que em alguns casos, dependendo das regiões onde nós viajamos, dos contatos que a gente tem, existem equipes especializadas em fazer rompimento desses cordões, tá? Então, assim, não é 100% garantido. É que nem a gente fala que vai pular de bungee jump, né? Que é aquela cordona que a gente fica pendurado, que fica balançando, que nem um pêndulo no ar, né? E falar que aquilo lá nunca vai quebrar. Uma hora pode quebrar, né? Então, assim, o cordão fluídico também pode se romper, tá? E por isso, às vezes, muita gente acaba morrendo dormindo, tá? Porque acontece esse rompimento desse cordão e o espírito simplesmente não consegue voltar para a matéria, e a matéria sem o espírito, tá? Sem o fluido vital que continua correndo por esse cordão entre o corpo físico e o corpo perispiritual, tá? Sem esse fluido vital correndo, os órgãos param, tá? Então é onde acontece a morte do corpo físico, certo? E enfim, né? Muita coisa pra gente conversar e no decorrer das aulas a gente vai conversando, ok? 402 é isso, né? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Nossa, eu peguei uma grande aqui, hein, rapaz. Vou ler mais um pedaço aqui só. Quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás, em outra existência ou em outra ocasião. Isso eu acho assim, eu vou fazer um parênteses aqui. É uma coisa muito interessante que sempre me fascinou, essa questão do espaço-tempo, né? Vocês já pararam para pensar que quando a gente fala, por exemplo, que um espírito tem acesso tanto a coisas que aconteceram no passado quanto a coisas que ainda virão a acontecer, é como se em algum ponto do espaço-tempo aquilo tudo já estivesse escrito, moldado e de alguma maneira alguém consegue ter acesso a isso. Gente, é muito louco isso, tá? São questões que ninguém para pra pensar muito, mas, gente, você dizer que você tem acesso a coisas que vão acontecer no futuro, né? É o mesmo que dizer que o tempo é relativo, né? Passado, presente e futuro, né, é complicado, porque se o futuro já é acessível, né? Então não é futuro, já aconteceu, em algum ponto já aconteceu aquilo e está disponível para ser acessado. Então o futuro para nós aqui pode ser passado para alguém de outra dimensão ou de outra forma de entender a vida. Compreendem como é complexa assim, toda essa questão? Então, assim, nós ainda trabalhamos com três dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Então, para nós ainda é muito complicado entender tudo isso, né? O tempo é simplesmente uma ferramenta de medida, de observação, criada por nós aqui na Terra com base naquilo que a gente vê, tá? Então, assim, o tempo, né, na verdade, não existe, né? O tempo ele é uma ferramenta de observação criada pelo ser humano para ele poder medir as coisas aqui da Terra, tá? Então, mas isso é assunto para outra hora. Tem alguns vídeos muito interessantes que tratam a respeito disso. Depois a gente conversa mais.
Perdão, pessoal. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, né? Ainda tirou um sarro aqui da gente, né? Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem, né? É exatamente isso que eu tô aqui conversando, né? A gente se acha conhecedor de algumas coisas, mas a gente peca pelo básico ainda, que para nós é muito, né? Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo, né? Deixa eu ir grifando para vocês irem vendo aqui. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Olha que interessante. Então, a gente se encontra com uma maior liberdade de ação quando a gente está no momento de desdobramento, de viagem astral, certo, pessoal? Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres que lhes são superiores, tá? Então, aqui estamos falando de pessoas que se conectam com espíritos de uma envergadura moral elevada e vão para aprender, vão para estudar, né? Não como a gente que fica batendo perna, vai para caverna, vai para, né, vai pro meio da floresta, vai em, em colônias espirituais de densidade energética difícil, não é? Então, assim, tem gente que vai para estudar, tem gente que vai para passear e sem rumo, tá? E é muito perigoso tudo isso. Como a gente estava aqui conversando, tem equipes que trabalham nesse rompimento de cordões aí para fazer esses desligamentos para poder é meio que um sequestro espiritual propriamente dito, tá? Nossa, gente, acontece tanta coisa na espiritualidade que se a gente começa a parar para pensar, dá até medo de desencarnar, né? Porque, de certa forma, quando a gente está dentro das nossas casas, a gente se sente seguro, mas quando a gente fala de mundo espiritual, se a gente não cria condições para estar em lugares positivos, bons, benéficos, junto de pessoas que buscam as mesmas coisas que nós, né? Uma rede de apoio positiva, onde haja proteção, onde haja segurança, a gente pode cair em lugares extremamente delicados e complicados, certo? Porque não imaginemos nós que nós não devamos mais nos preocupar com a questão da segurança pública quando a gente está no mundo espiritual, tá? Porque até armas de choque, armas de contenção têm que ser usadas por equipes espirituais avançadas, certo? Porque, enfim, é uma guerra, né? Literalmente é uma guerra que acontece o tempo todo, tá? Entre regiões trevosas, em contrapartida, regiões superiores, tá? É espírito do mal querendo invadir mundo superior, etc. Né? São caravanas de luz que tentam fazer resgates de espíritos em regiões trevosas e são atacadas pelos espectros, pelas sombras, né? Por espíritos aí negativos, inferiores, tá? Geralmente comandados aí por generais, etc. Então, é muito complicado. Por que eu estou falando tudo isso e dei essa volta? Para a gente perceber que dormir não é brincadeira, tá? Então, assim, qual que é o segredo para a gente poder ter um desligamento saudável, tá? Fazer um desdobramento saudável do nosso corpo astral no momento do sono? É a gente se preparar para dormir, tá? É fácil? Não, né? Quem consegue, por exemplo, ficar 1 hora antes de dormir com a TV desligada, em oração, ouvindo uma música tranquila, um som relaxante, né? Acender de repente um incenso em casa, né? Um aroma assim, né? Para fazer uma limpeza energética no ambiente, ler um livro, alguma coisa assim, para depois ir dormir, tá? Não precisamos responder, né? Cada um aqui sabe no seu íntimo se consegue fazer isso ou não. Ou seja, é um preparo que a gente não faz
e que faz toda a diferença nos nossos desdobramentos, certo? Geralmente a gente tem o costume de dormir tarde, né? E come antes de dormir, também é um erro muito grande, né? A alimentação, as equipes médicas orientam a gente comer no máximo até 10 horas da noite, depois disso não comer mais nada, tá? E às vezes é meia-noite e meia da madruga, né? A gente tá pensando em dormir, abrindo geladeira, fazendo um miojo, esquentando um lanche, uma pizza para comer para depois deitar. Então, assim, é um desserviço que a gente está fazendo para a nossa saúde mental, emocional, espiritual e para um desligamento saudável ou não do nosso corpo astral, deixando aí o corpo físico durante alguns instantes para fazer as suas viagens. Certo, irmão Gilberto? Quer falar alguma coisa? Olha, eu gostei desse exemplo que você citou da casa. Me corrige e complemente, por favor, se eu tiver errado, ou complemente também. A casa que você disse, podemos dizer que sejamos nós durante o dia, durante o período que nós estamos acordados. E quando nós dormimos, ou o nosso espírito pode ficar dentro de casa. É só um exemplo, viu, pessoal? Eu estou falando, nós estamos dentro de casa, é quando nós estamos acordados. E quando nós saímos da nossa residência, é como o nosso espírito sai do nosso corpo físico. E a hora que ele sai, o espírito sai para fora de casa e ele vai vai passear na rua, ele vai se delongar, vai se aventurar, ele nessa jornada ele vai enfrentar todo tipo de caminho, todo tipo de problemas que ele tem, até ele chegar aonde ele quer, seja ele num grupo de estudo, seja numa escola, seja num hospital para trabalho, ou seja num hospital para buscar ajuda, ou também ele vai nos locais terríveis, nos locais de amargura, nos locais de guerras, nos locais mais difíceis que existe. Isso tudo um pouco de como nós estamos vibrando, de como nós estamos pairando, de como está as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Isso também diz também para onde é que o nosso espírito se direciona quando nós dormimos também. Leandro? Perfeito. É bem isso aí mesmo, né? Quando a gente sai de casa, a gente está à mercê, né? De situações das mais variadas. Então, tem que ter um preparo, tá, pessoal? Essa questão do preparo é importante, né? Quem já tem o hábito de dormir cedo já está na frente, né? Porque eu particularmente não consigo. Eu vou dormir todo dia meia-noite, meia-noite e meia, tá? Por conta das minhas rotinas também, de toda a logística com criança pequena e tudo mais. Então, e depois que a minha filhinha dorme, 9h30, 10 horas da noite, que eu vou fazer alguma coisa pra mim. Entende? Então, assim, a gente vai trabalhando conforme as ferramentas que a gente tem. Mas quem consegue dormir cedo já está na frente. Quem consegue se alimentar legal, né, não comer muita coisa pesada antes de dormir, também já está na frente, tá? O que de repente está faltando para a gente conseguir ter um sono melhor, conseguir acordar melhor no outro dia, tá? É justamente fazer uma prece, tá? Ler um trecho do evangelho, ler um livro, certo? Isso tudo ajuda. Coloca uma musiquinha relaxante, é tão gostoso. Coloca para dormir um sonzinho de piano tocando, né? Deixa no celular lá quietinho, deixa tocando um sonzinho de piano. Vocês vão ver como que faz uma diferença no ambiente uma música à noite, certo? Enquanto você está dormindo, está descansando, isso daí ajuda na estruturação energética do seu lar, tá bom? E é isso, tá? Eu acho que é isso que a gente tinha para passar hoje. Irmão, tem alguma consideração final? Não, Lê. Tranquilo. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Alguma coisa mais do que a gente já conversou? Depois eu vou pesquisar aqui algum materialzinho complementar relacionado a essa questão que ainda vamos conversar dentro desse tópico, que é o cordão de prata ou cordão fluídico, que a gente tanto fala dentro da doutrina espírita, tá bom? Vou pesquisar um material complementar para nos ajudar nesse processo,
porque confesso também que é algo que eu não conheço a fundo, tá? Então é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre, certo? Mas enfim. Pessoal, se ninguém tem nada para falar, vamos fazer a nossa prece final, tá? Nosso irmão Gilberto vai finalizar para nós hoje, que o Leandrinho já tá com a garganta zoada aqui. E ele Bebe só aguinha aí, então. faz as honras para nós aí, por favor. Tá bom. Dentro da possibilidade de cada um, eu sempre peço para que vocês fechem seus olhos, relaxem, respirem fundo, soltem lentamente, respirem fundo novamente, solte devagar, mais uma vez. E neste momento, nós vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por mais esse dia, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, onde nos dispusemos a aprender, a estudar, a buscar conhecimento, para a gente tentar ser um pouquinho melhor do que nós fomos no dia de ontem e no dia de hoje. Gostaria de agradecer à espiritualidade maior que esteve juntamente conosco, nos trocando as nossas energias, trazendo as boas palavras, trazendo as boas colocações, as boas intuições, trazendo tudo de bom. Meu muito obrigado, meu Pai, pelo nosso trabalho, meu muito obrigado pelo nosso pão de cada dia e obrigado pela nossa família. E que nessa noite nós possamos ter uma noite de muita paz, de muita tranquilidade e que nossas energias sejam renovadas, revigoradas e que no dia de amanhã nós possamos estar refortalecidos para termos um dia novo, de muito sorriso, de muita alegria, de muita paz interna. Meu muito obrigado a todos. E para encerrar os estudos dessa noite, nós vamos fazer a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Damos por encerrados os estudos dessa noite, e que todos fiquem na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, pessoal, e até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom descanso para todo mundo, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.